Parece que ali, para a turma da ajudança de ordens de Bolsonaro, capitaneada, essa turma aí pelo Coronel Cid, não era bem assim que funcionavam as coisas, não. Olha a situação, gente. Ex-ajudantes de ordens de Jair Bolsonaro na presidência excluíram mais de 17 mil e-mails funcionais das caixas de entrada. Até aí já é um absurdo. Por que excluíram tantos e-mails assim, né? Estranho, pelo menos, né? O caso é que eles esqueceram de apagar das lixeiras. E foi daí, dessas lixeiras, gente, que apareceram os e-mails das pedras preciosas e também apareceu aí o e-mail pedindo ou comentando sobre a venda do relógio, né? Do Rolex de Jair Bolsonaro. Como é que eu te mando essa notícia para você comentar para mim, assim, pra gente? Fica até difícil, né? Porque a gente fala que os caras têm algum déficit de atenção aí, mas esquecer de deletar do lixo é inacreditável, né? Eu lembrei, Vivi, lembram há uns meses, né, quando houve a operação do Cid, que eu contei aqui que os investigadores responsáveis pelo inquérito do Cid estavam comemorando o fato dele novamente ter feito backup do WhatsApp na nuvem, né? Depois, já na segunda apreensão, eles conseguiram novamente encontrar os dados do celular do Cid salvos na nuvem, né? Uma cópia na nuvem. O Cid tinha sofrido uma busca e apreensão lá atrás, em 2021, e naquela ocasião o celular dele, a memória do WhatsApp, estava salva na nuvem do celular, né? A nuvem do celular, para quem não sabe, é o servidor que você paga, pode ser do Google, pode ser da Apple, e você faz o backup, uma cópia dos dados do seu celular no servidor, nesse servidor que você aluga, que você paga mensalmente, seja de quem for. E eles estavam comemorando, que está falando assim, a burrice do Cid naquele caso, que para a investigação estava sendo excelente, porque eles estavam conseguindo encontrar provas ali. Agora a mesma coisa, esses camaradas, eles não sabem que existe o excluir definitivamente. Quer dizer, você apaga o e-mail, mas para você excluir definitivamente, você tem que apagar da lixeira. É uma função que o computador cria para você não apagar sem querer, você não perder sem querer um arquivo que você apagou. Você apertou o delete ali, ou você colocou apagar, você ainda tem uma segunda chance, porque aquele arquivo fica na lixeira. Mas se você quer de fato apagar, você quer liberar espaço, você tem que ir lá na lixeira e esvaziar a lixeira. É um conceito assim, não é muito difícil para quem usa computador todo dia, para quem trabalha com computador, e principalmente para quem se informa, né? Se você não sabe, você pergunta, você se informa, não tem problema. A vida é feita disso. Mas os camaradas não conseguiram apagar os 17 mil e-mails. A dúvida é se eles apagaram esses 17 mil e-mails numa tacada só, ou se esses e-mails são e-mails que foram sendo apagados com o tempo. Deve ter sido numa tacada só, porque muitas dessas lixeiras, elas têm a função programada de apagar depois de 30 dias, né? Então é capaz disso ter sido apagado em uma tacada só. O grande campeão é um assessor chamado Osmar Crivellati, com 6.096 e-mails, mas também Marcelo Câmara, com 5.705, Mauro Cid, 4.212, outro assessor Cleiton Rochuk, 769, Daniel Lucas, 376, Adriano Teperino, 125 e o Jonatas Coelho, 71. Só um de todos os assessores do Bolsonaro sabia apagar e-mail, que me fugiu agora o nome dele aqui, só porque eu falei dele, não estou achando o nome. Danilo Calhares foi o que escondeu o segredo dos colegas e não contou como se apagava e-mail de verdade. Pois é, a gente está com a arte agora na tela enquanto você falava, justamente mostrando então a quantidade de e-mails, esses aí só recapitulando para vocês que estão com a gente, então esses são os ajudantes de ordem, né, todos trabalhando ali junto com o Mauro Cid, do time dele, e os e-mails que foram deletados e que ficaram lá no lixo, tá? Como o Guilherme já chamou a atenção, Osmar Crivellati aí chama a atenção com 6.096 e-mails deletados, a gente não sabe se num batidão só, e aí como ele mencionou, a gente tem aí
7 ajudantes de ordem, entre eles o Mauro Cid, com esses e-mails deletados, e apenas um deles que realmente foi até o lixo também e deletou a lixeira. Vou passar aqui a palavra para o William e também para o Chico, mas eu fico aqui pensando, claro, é um absurdo, a gente está falando, puxa, esqueceram, né, de deletar, mas por que deletaram tantos e-mails? 17 mil e-mails, e se foi numa tacada só, e quando foram deletados, chama muita atenção, né? Vivian, tem duas coisas que me chamam a atenção nessa história. A primeira delas é que essas pessoas são elite militar brasileira. A gente tem ali o cara que passou em primeiro lugar no concurso da AMAN, das agulhas negras, né? A gente tem esse pessoal que iria fiscalizar a sua urna eletrônica, a minha, a sua, a nossa. Essas pessoas que não conseguem apagar um e-mail da caixa de e-mail queriam fiscalizar nossas urnas eletrônicas. E oxalá que o Brasil nunca entre numa guerra, que o Brasil não precisou nas últimas décadas entrar em guerras, porque se o Suriname tentar invadir o Brasil, nós viramos o Suriname do Sul, da capacidade estratégica que os militares brasileiros têm de proteger esse país. É incrível como essas pessoas não têm a menor condição de administrar, quiçá as Forças Armadas, que dirá o país. A gente viu o caos que foi o Bolsonaro nos últimos 4 anos. O reflexo disso é isso, né, Chico? Os caras queriam fiscalizar as urnas eletrônicas e não conseguem cuidar da própria caixa de e-mail. Acho que é um reflexo disso, né, Chico? Eu gosto do incentivo que o pessoal do Medo e Delírio, aquele podcast famoso, queridíssimo, eles dão incentivo agora, depois desses e-mails, a Bolívia invadir o Brasil. Vai ser fácil. Porque já consegue acesso ao mar, já é rapidinho. Vamos pegar o mar do Brasil, Bolívia. Para que ir atrás do Pacífico, de outra coisa? Nós temos aqui a costa inteira brasileira. Porque como é que você queria provar para o país que a urna eletrônica não era segura, se você não consegue, essa operação até o final de deletar as coisas? E para quem tá nos ouvindo, para ter ideia de qual o teor desses e-mails, porque essa gente toda era obrigada a fazer aquele relato igual nas pedras preciosas. Ontem, na passagem de turno, recebi isso, recebi aquilo, fulano veio, falou comigo. Esse relato era obrigatório. E a maioria desses e-mails devem ser coisas relativas a essa entrega, catalogar um presente ou não, deixar a lista de visitantes ou não, deve ser nesse teor. Mas eu tenho, Guilherme Amado, eu tenho uma dúvida. Isso também não é documento, isso sendo de uma equipe de ajudância de ordem, não teria obrigatoriamente que ficar por um tempo? Eu também tenho essa dúvida, uma dúvida de cidadão brasileiro, não é nem de jornalista. Não sei se esse material não teria que ficar mesmo. Sim, Chico, você está tocando num ponto de uma coisa que hoje é um dos grandes problemas que a gente tem na documentação histórica, mais até do que do dia a dia, histórica brasileira, que é o seguinte: hoje, se você for fazer uma pesquisa sobre o Barão do Rio Branco, você vai ter todas as negociações das fronteiras do Brasil documentadas, hiperdocumentadas, e você vai conseguir fazer uma pesquisa. Se você hoje for fazer uma pesquisa sobre o período do Ernesto Araújo no Itamaraty, boa sorte, você não vai ter nada documentado do que de fato se passou. Você vai ter platitudes nos telegramas do Itamaraty. A administração pública, isso é um efeito indesejado da Lei de Acesso à Informação, que não é culpa da Lei de Acesso, é culpa das pessoas. As informações que antes eram colocadas em documentos, hoje elas estão prioritariamente no WhatsApp, e, portanto, estão sendo perdidas, porque isso não está sendo documentado, e quando estão em e-mails como esses, que não há regramento algum sobre o que deve ser feito com esses e-mails. As pessoas podem apagar, como esses camaradas estavam fazendo. Os funcionários públicos, e isso não é só o entorno do Bolsonaro, isso é uma coisa de toda a administração pública, dos 3 poderes, dos 3 níveis da federação, eles não colocam mais as coisas minimamente polêmicas. Não estou falando de nenhuma ilegalidade, não.
Qualquer coisa minimamente polêmica, eles não colocam mais no documento. Com isso, a gente está perdendo a memória do país. Você não consegue, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Num determinado momento do governo Bolsonaro, o Itamaraty do Ernesto manda a embaixadora que nos representava na OMS começar a conversar com os países que queriam criar uma segunda OMS, uma OMS do B, que era uma OMS que seria capitaneada pelo Trump e negacionista, enfim. Muito bem, procure documentos sobre isso. Não existe. Foi uma ordem falada por telefone para ela. E aí? Onde é que tem documento sobre isso? Isso é gravíssimo. Esses camaradas é a mesma coisa. A quantidade de coisas que eles certamente apagaram é enorme. E não tem... É uma lacuna, realmente. Tinha que ter lei para isso. Né? Tinha que ter regramento. E tinha que ter algum tipo de... em alguns casos... Talvez até... Eu falo isso como cidadão, não como jornalista. Como jornalista, eu queria que tudo fosse exposto, preferencialmente exposto e enviando para o meu e-mail para poder dar o furo antes. Mas, como cidadão, né, preocupado com a memória histórica do país, tinha que ter alguma coisa na lei de acesso que desse para alguns servidores, né, Itamaraty, por exemplo, a BIM, Polícia Federal, talvez um sigilo um pouco maior. Em vez de 5 anos, como alguns documentos têm, talvez 10, não sei. Alguma coisa que o camarada, pelo menos, se sentisse um pouco mais seguro de colocar no papel. Porque também, pensando com a cabeça do servidor público, eles ficam com muito medo, não do que é ilegal, mas do que é polêmico, do que pode ser descontextualizado, sei lá, de ser exposto ali e de ser, de alguma maneira, usado, aquele documento ser usado numa briga política, alguma coisa assim.